Obrigado, irmãos. Podem sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Versos 14 a 21. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nessa passagem. É uma oração de Paulo, e nessa oração Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo era certamente o maior teólogo da igreja, e ao mesmo tempo um homem comprometido com oração. Paulo, nesta carta, faz duas orações muito importantes. A primeira oração, no capítulo 1, a partir do verso 15, ele ora para que os crentes possam saber três coisas, e ele define isso aqui, versículo 18: qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo não pede nada novo, ele não pede novidade, ele só pede para que a igreja saiba o que ela tem, porque nós somos herdeiros de Deus, nós temos todas as promessas de Deus, toda a riqueza insondável do Evangelho de Cristo pertence a nós, mas às vezes, por desconhecimento, vivemos uma vida, espiritualmente falando, paupérrima, quando temos tesouros insondáveis que são nossos, mas por não conhecermos, não usufruímos. Nesta segunda oração, ele está pedindo uma outra coisa, para que a igreja seja fortalecida com poder. E por que ele faz isso? Porque Deus, sendo soberano, e Ele é, Ele poderia agir sem a nossa participação. Ele não depende de você nem de mim para ser Deus, Ele não depende nem de você nem de mim para agir. Entretanto, ele decidiu agir em resposta às orações da igreja. A Bíblia diz que nada tendes porque nada pedis, e a Bíblia também diz: pedi e dar-se-vos-á. Então, há determinadas bênçãos espirituais que nós as teremos se as pedirmos, e ficaremos privados delas se não pedirmos. A oração é este instrumento que Deus nos dá, para que estas bênçãos que são nossas sejam conhecidas, e as que Deus deseja nos conceder, nos conceda por meio ou por intermédio da oração. Não é que a oração em si seja poderosa, a oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde a oração.
A oração é para gente fraca, como você e eu. Porém, a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando a igreja ora, o braço onipotente de Deus é acionado. Nesta oração, Paulo começa com as seguintes palavras: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Do que ele está falando? O contexto do capítulo 3 é que Paulo está trazendo à tona o grande mistério revelado por Deus. E que mistério é esse? O mistério de que Deus tem um único povo, uma única igreja, um único corpo, um único rebanho, um único povo, e esse povo é composto de judeus e de gentios. Esse é o grande mistério de Deus revelado, que a igreja de Deus é composta daqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E então, por esta causa, Paulo diz: eu me ponho de joelhos. Quando um judeu orava, via de regra, de pé, esta causa é tão nobre e ela é tão importante interceder pela igreja, que por esta causa ele se põe de joelhos. No verso 15 ele vai dizer: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, Deus o Pai é a nossa identidade. A igreja da terra e a igreja do céu, a igreja militante e a igreja triunfante são a mesma igreja. A mesma igreja. A santificação que vivemos hoje é a glória iniciada. A glorificação é a santificação concluída. Os que já estão na glória pertencem à mesma igreja que você e eu pertencemos, enquanto aqui caminhamos rumo à glória. Ambas, que são uma só, recebem sua identidade do Deus Pai, porque tomamos o nome do Deus Pai como nossa identidade. Todos nós podemos dizer: Abba Pai, Ele é meu Pai, e é a este Pai que nós estamos endereçando a nossa oração. O que Paulo está pedindo? Versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, e notem vocês que glória não é um atributo de Deus. Nós, quando estudamos um pouquinho de teologia sistemática, aprendemos que Deus tem atributos que nós chamamos de incomunicáveis e atributos comunicáveis, ou seja, tem atributos, os homens recebem esses atributos. Todavia, há atributos comunicáveis que Deus nos concede. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Só Deus é autoexistente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. São atributos que só Deus possui. Quais são os atributos comunicáveis? São os atributos que Deus tem e também podemos ter em parte, porque em grau absoluto também só Deus os tem. Só Deus é justo, só Deus é amor, só Deus é justo, só Deus é santo, santo, santo. Mas nós podemos também participar desses atributos de Deus. Porém, glória não é nenhum desses atributos. Glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus na sua expressão máxima, no seu resplendor máximo. É a manifestação gloriosa da própria pessoa de Deus com todos os seus atributos. Paulo está orando para que, segundo a riqueza da glória de Deus, ou seja, está pedindo que Deus se revele com todo o seu ser, com todos os seus atributos, para responder essa oração que ele vai fazer. E que oração é essa? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que Paulo está pedindo para a igreja é que ela seja fortalecida com poder.
Não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus que está dentro de nós é poder. O Espírito Santo veio sobre nós com poder. A igreja de Deus não pode viver sem poder, porém não há poder sem oração. E ele está pedindo exatamente isso, para que a igreja seja fortalecida com poder. Mas de que maneira? Irmãos, tem muita gente hoje que acha que o poder de Deus é plantar bananeira, é fazer peraltice, coisas esquisitas, coisas espalhafatosas. E Paulo está explicando para nós aqui o que é poder. E ele responde: para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, que o poder vem do Espírito, em resposta à oração, onde? No homem interior. É aqui dentro que a coisa acontece. É quando você recebe esse poder, não de forma espalhafatosa, mas lá no seu interior, onde você tem um novo coração, onde você tem uma nova mente, você tem uma nova vida, onde você tem novos relacionamentos, onde você tem novas palavras, você tem novas ações, onde você tem novas reações, você tem novas atitudes, onde tudo que você tem brota de dentro de você, fruto desse poder do Espírito Santo, dessa capacitação do Espírito Santo. É no homem interior. Mas você pode perguntar: mas o que é isso? Como é que esse poder se manifesta? Como é que eu posso saber que eu recebi esse poder? Qual é a evidência que esse poder habita em mim, no meu homem interior? Paulo responde: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Você quer saber se uma pessoa recebeu esse poder do Espírito Santo? Veja se ele vive uma vida cristocêntrica. J. Packer, que foi considerado o maior teólogo do século XX, disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Quando você caminha pela a cidade de noite, você vai ver alguns monumentos que estão iluminados. Tem uma luz projetando para você ver a beleza do edifício. Você não vê aquela luz, ela está lá escondida, mas ela reflete no edifício. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus, para exaltar Jesus, para revelar Jesus. Quando é que você está cheio do Espírito Santo? É quando Jesus é visto na sua vida, quando as luzes apontam para Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É quando você não vem para aparecer, mas Jesus aparece. É quando a sua vida reflete Jesus. Mas de que maneira é isso? Ele responde: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. A palavra habitar aqui é muito importante. Tem duas palavras no grego para habitar: a palavra katoikel e a palavra paroikel. Eu vou explicar. A palavra paroikel é o habitar temporário, é o habitar do turista que chega numa cidade e se hospeda num hotel, paga uma diária, mas ele não é o dono daquele quarto, ele não faz reformas naquele quarto, ele não muda a mobília daquele quarto, ele está hospedado ali temporariamente, ele não tem nenhum compromisso com aquele quarto, com aquele apartamento, ele vai embora, a casa dele não é ali, ele está habitando apenas temporariamente. A palavra que aparece aqui não é esta, paroikel. A palavra que aparece aqui é a palavra katoikel. E o que significa katoikel? A palavra katoikel é do habitante residente, é do dono da casa, que é o proprietário da casa, que pode fazer como Neemias, joga os móveis de Tobias fora da casa, que pode fazer reformas na casa, que tem todas as chaves da casa. O que significa isso? Quando é que você está revestido com poder?
É quando todas as chaves da sua vida forem entregues a Jesus como dono da casa, como Senhor da casa, como aquele que tem toda a autoridade na casa. Como é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? É quando não há áreas da sua vida que você quer controlar sem entregar as chaves para Jesus. É quando Ele é o dono da sua vida financeira, quando Ele é o dono da sua vida conjugal, quando Ele é o dono da sua família, quando Ele é o dono dos seus negócios, quando Ele é o dono da sua vida espiritual, quando Jesus manda verdadeiramente na sua vida, porque você entregou para Ele as chaves. O Senhor é o dono, aqui o Senhor manda, aqui o Senhor governa, aqui o Senhor é o Senhor, aqui o Senhor é o conselheiro, aqui o Senhor é o amigo, aqui o Senhor domina por completo. Isso é habitar, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Mas você ainda pode fazer outra pergunta ao texto. Como é que eu sei que Jesus mora no meu coração e é o dono da minha casa, da minha vida? Qual a evidência disso? Qual a prova disso? Isso parece que ainda não tem concretude. Como é que eu sei? De forma prática, que eu já entreguei todas as chaves. Ele responde. Confira comigo. Ele diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você quer saber se o cara está cheio do Espírito Santo? Se ele recebeu o poder do Espírito Santo? Se ele tem uma vida cristocêntrica? Se Jesus manda na vida dele mesmo? É se ele ama. Não é discurso, não é coisa espalhafatosa, não é manifestação de dons, é se ele ama. O amor não é só o cumprimento da lei, o amor é a apologética final, é a prova dos 9, é a evidência mais robusta e mais eloquente de que você é um discípulo de Jesus. Foi ele quem disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. E notem vocês aqui que Paulo vai usar duas metáforas para ilustrar: a metáfora da botânica e a metáfora da engenharia civil. Quando ele diz, estando vós arraigados, e aqui a metáfora da botânica, de uma árvore com raízes, e alicerçados, e aqui é a metáfora da construção civil, de um alicerce, de um fundamento. O que ele está dizendo é que não é um amor de palavras, não é um amor raso, epidérmico, superficial, mas um amor profundo. E por que precisa de um amor profundo? É porque nós não lidamos com gente fácil, porque também nós não somos fáceis. Não é amar o igual, mas amar o diferente. Não é amar apenas quem ama você, é amar também quem hostiliza você. E se esse amor não for profundo, ele vira um amor apenas teórico, um clichê, uma retórica, mas não prático. Como é que você sabe que você tem poder? Como é que você sabe que você vive uma vida cristocêntrica? Como é que você sabe que você entregou todas as chaves da sua vida para Jesus? É se você ama como Ele amou. As coisas são simples, são práticas. Quando você vai para o versículo 18, ele diz que tudo isso tem um propósito. A fim de quê? E a fim de quê? O a fim de é o propósito. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que só quando você ama quem você vê de carne e osso, é que você pode compreender o amor de Cristo. As dimensões do amor de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que não tem crente isolado. Nós vivemos hoje
sobretudo no período pós-pandêmico, uma realidade muito curiosa de algumas pessoas: não, eu não vou mais à igreja. Aliás, descobri que nem preciso da igreja. Eu posso escutar o pregador que eu quiser, lá da minha sala, sentado no meu sofá, tomando um guaraná, comendo uma pipoquinha, no conforto da minha casa. Eu me basta a mim mesmo. Eu não preciso me reunir. Tem gente que eu preciso de Jesus, de igreja, não. Mas onde está isso na Bíblia? Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que eu sou uma ovelha, e ovelha pertence a um rebanho. O que a Bíblia ensina é que eu sou membro de um corpo, e um membro de um corpo não sobrevive sem o corpo. O que a Bíblia me ensina é que eu dependo do meu irmão, porque eu não tenho todos os dons, então eu venho para a igreja para servir ao meu irmão, e preciso ser servido por ele, para que nesta mutualidade nós possamos compreender as dimensões do amor de Cristo. Nenhum crente se basta a si mesmo. E ele vai revelar para nós as 4 dimensões desse amor, conforme está estabelecida aí. Você primeiro compreende a largura deste amor, que abrange todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações, todas as etnias. O amor de Cristo não faz acepção de pessoas, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos e não religiosos. Este amor tem também um comprimento que começa lá no primeiro homem, na primeira mulher, e vai até a última pessoa que viver antes da sua volta. Este amor tem também uma altura, porque procede lá das alturas excelsas, e tem uma profundidade, porque vai nos mais profundos abismos, nos antros da terra, para resgatar e recolher dos antros da terra as pessoas mais arruinadas pelo pecado. O amor de Deus é maior que tudo isso. Como é que você compreende isso? Quando você está reunido com o povo de Deus, com todos os santos, e conhecer, diz o texto, o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O que ele está falando? Os puritanos da Inglaterra do século XVII tinham uma frase muito comum, que cura o problema da autoestima achatada, que cura o problema do complexo de inferioridade. E a frase era esta: você acha pouco o fato de você ser amado por Jesus? Ser amado por Deus? Você acha pouco isso? O fato de ele, por amor, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus? O fato de ele ser transcendente a si mesmo se esvaziou? O fato de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a si mesmo se fez servo? O fato dele ser exaltado pelos anjos, humilhar-se até a morte, e morte e cruz, por amor a você? Por amor a você suou sangue, por amor a você chorou, por amor a você sangrou, por amor a você foi cuspido, por amor a você foi esbordoado, por amor a você foi pregado na cruz. Este é o amor que excede todo o entendimento. E ele não amou você porque você era uma pessoa legal, não. A causa do amor dele por você e por mim não está nem em você nem em mim, está nele mesmo. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. A Bíblia diz que nós estávamos escravos do pecado, do mundo, do diabo, e estávamos depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa do grande amor com que Deus nos amou, ele enviou o seu Filho, e ele veio por amor a você e a mim. Então nunca mais abrigue no seu coração complexo de inferioridade, nunca mais alimente no seu coração uma autoestima achatada, porque Jesus ama você, e esse amor é eterno, esse amor é sacrificial, esse amor é santificador, esse amor é permanente, esse amor nunca deixou de existir, nunca. Esse amor excede todo entendimento.
Mas, amados, aqui chega para mim, pastor Flávio, o ápice dessa oração, e eu chamo essa oração da oração mais ousada da história, porque o pedido que Paulo vai fazer agora é incompreensível para nós. O que segue adiante aí no versículo 19? Ele responde: para que, o propósito, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Note que ele não está pedindo para que sejamos tomados de Deus. Ele não está pedindo para que sejamos tomados da plenitude de Deus. Ele está pedindo para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Vimos agora há pouco os atributos incomunicáveis de Deus. E destaco o fato de que Deus é transcendente. O que significa isso? Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. E o que significa isso? Que nem os céus dos céus pode contê-lo. Pergunta: qual é o tamanho desses céus? Ou melhor, qual é o tamanho deste universo que ele criou? Você tem ideia? Algum astrônomo sabe exatamente? Não. O que eles sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que seria isso? Isso significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra deste universo. Como responde Abraham Kuyper, não há um centímetro deste universo onde Deus não possa ser: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Significa que ele é o quê? Transcendente. Ele é maior do que este universo que ele criou. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez um dos nossos problemas como crentes é que nós achamos que tudo que Deus quer e pode fazer na nossa vida é aquilo que nós conhecemos e experimentamos. E às vezes a nossa visão é tão curta e a nossa expectativa é tão pequena. E Paulo está orando para que você e eu estejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus tem mais para nós. Muito mais para nós. Nós só estamos arranhando a superfície. Deus quer nos levar às profundezas. Talvez alguém diga: "Ô Paulo, acho que você está aí delirando, você está preso, está algemado, quem sabe você está delirando", que é uma pergunta. Esse é um pedido muito ousado, muito audacioso. E é curioso que Paulo, talvez prevendo que nós iríamos fazer esse tipo de questionamento, coloque logo em seguida no versículo 20 a seguinte declaração: ora, há aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Porque às vezes nós usamos esse versículo 20 para questões muito pequenas, em relação ao pedido anterior. Você está passando um perrengue na vida, aí alguém diz: olha, mas Deus pode fazer infinitamente mais. É verdade, Deus pode fazer infinitamente mais. Você está com um problema de saúde, e alguém chega e olha: pois é, Deus pode fazer infinitamente mais e curar a sua enfermidade. Deus pode mesmo. Está passando um problema financeiro, e alguém chega e olha: pois é, Deus pode fazer infinitamente mais, tirar você desse buraco econômico que você se encontra e levantar você. Deus pode mesmo. Só que o pedido que Paulo fez
Não tem como falar de coisa maior que isso. Ele chegou ao ápice. O que pode ser mais do que você ser tomado de toda a plenitude de Deus? Tem alguma coisa maior que isso? Tem um pedido mais ousado que esse? Tem uma oração mais audaciosa do que essa? E Paulo agora vai fazer essa afirmação: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ô Paulo, eu não sei o que é infinitamente mais do que ser tomado de toda a plenitude de Deus. O que ele está querendo nos garantir aqui, meus irmãos, é que você e eu não podemos botar limites em Deus. A limitação sempre está em nós, nunca em Deus. Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. E Paulo, portanto, não poderia encerrar esta oração tão audaciosa, tão ousada, senão com uma doxologia. A Ele seja a glória. Não tem glória para você, não tem glória para mim. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quanto mais perto de Deus você está, menor você deve se sentir. Qualquer pessoa que estufar o peito e querer honras e holofotes, está muito longe de Deus, porque na presença desse Deus, até os serafins cobrem o rosto. Então não dá para terminar essa oração dizendo: olha, eu sou um homem poderoso, eu oro e as coisas acontecem, a coisa na minha mão. Há pouco tempo, pastor, eu fui pregar num local e eu fiquei tão triste, eu saí arrasado, porque antes de me dar a palavra para pregar, o pregador, que era o pastor da igreja, meus irmãos, aqui nessa igreja as coisas acontecem, aqui é o lugar, aqui, e foi fazendo um chamado para a glória pessoal, e que ele era o cara, que ele fazia, que ele acontecia, que na mão dele a coisa acontecia, que os milagres aconteciam, e etc e tal, era o monopólio do poder de Deus ali. Falei: meu Senhor, está tudo errado, não é nada disso, não é nada disso. Não tem glória para o homem, não tem holofote para o homem, não tem aplausos para o homem, não tem nada para o que o homem se envaideça, não, é a Ele a glória, a Ele a glória, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, a Ele a glória onde? Na igreja em Cristo Jesus, no corpo e na cabeça. Quando? Ele responde: por todas as gerações, durante toda a história, e para todo sempre, por toda a eternidade. Jamais haverá um tempo, nem na história, nem depois da história, que haja espaço para que o homem seja glorificado, porque é Jesus, e só Jesus, o Rei da glória, é a lâmpada do céu, é aquele que vai receber todos os aplausos do universo. Louvado seja o Senhor. Meus amados, que Deus nos ajude a viver essa vida de oração, conhecer a intimidade de Deus, a nos colocar de joelhos, ao ver a beleza do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, que é formada desse mosaico de todas as cores, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as etnias. Que povo lindo, é a igreja do Deus vivo. Que maravilha é você ser fortalecido com poder, ter uma vida cheia desse poder, e a promessa de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que bênção é você hoje, nesta noite, dizer: Senhor Jesus, eu entrego as chaves do meu coração, para que o Senhor entre como morador permanente. O Senhor é o dono da casa, o Senhor faça a limpeza que o Senhor quiser, o Senhor jogue fora o que o Senhor quiser, o Senhor introduza coisas novas que não tem, que o Senhor quiser. Aqui o Senhor manda, aqui o Senhor é o Senhor, eu me rendo a Ti, o Senhor vem morar plenamente no meu coração. Meu Deus, eu quero amar aquela pessoa tão difícil de ser amada, que às vezes fala mal de mim, que me hostiliza, que é indiferente. Você vence o mal com golpes de bondade.
você vence o mal com o bem, porque o amor é irresistível, e não tem como você amar sem o poder do Espírito Santo na sua vida. É muito importante que você compreenda que você faz parte de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade, de uma família, e que só com toda a família você pode compreender quão grande é o amor de Jesus, que excede todo entendimento, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. E aí não tem outra alternativa a não ser viver uma vida doxológica a Ele. Glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. E o resultado é um amém sonoro. Amém. 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 Louvado seja o Senhor.